Como construir a verdadeira fé em Deus em momentos difíceis? O que Deus exige de cada um de nós, como cristãos, é que tenhamos a verdadeira fé. Existem muitos exemplos registrados na Bíblia de pessoas que puderam ver as obras incríveis de Deus e foram abençoadas por Ele por causa da formação da fé em Deus. Moisés teve fé em Deus e, através de sua orientação, foi capaz de superar muitos obstáculos e limitações do faraó, guiando com sucesso os israelitas em sua saída do Egito. Abraão tinha fé em Deus e estava disposto a sacrificar seu único filho, Isaque. E no final Deus o abençoou, permitindo que seus descendentes se multiplicassem e se tornassem grandes nações. Jó tinha fé em Deus e foi capaz de testificar de Deus através de 2 provações. Deus o abençoou ainda mais, apareceu-lhe e falou-lhe em meio à tempestade. A mulher cananeia em Mateus tinha fé no Senhor Jesus e acreditava que ele poderia expulsar o espírito maligno de seu filho. Ele implorou ao Senhor Jesus e a doença de seu filho foi curada. Como cristãos, é importante que compreendamos a verdade sobre o que é a verdadeira fé, para que quaisquer dificuldades que encontremos nas nossas vidas, fracassos nos negócios, contratempos na vida, acontecimentos familiares infelizes, possamos confiar na nossa fé e na obediência inquestionável a Deus, tornando-se um testemunho retumbante dele e, finalmente, ganhando sua aprovação. O que é a verdadeira fé? As palavras de Deus dizem: não importa como Deus trabalha ou em que tipo de ambiente você está, se você puder buscar a vida, procure fazer a obra de Deus dentro de você e busque a verdade. E se houver, você entende as ações de Deus e pode agir de acordo com a verdade. Então, esta é a sua fé pura e mostra que você não perdeu a esperança em Deus. Somente se você ainda puder buscar a verdade por meio do refinamento, você poderá amar verdadeiramente a Deus e não ter dúvidas sobre Ele. Não importa o que Ele faça, você ainda praticará a verdade para agradá-lo e poderá fazer sinceramente a sua vontade e ter consideração por sua vontade. Vontade, então, significa que você tem verdadeira fé em Deus. Aqueles que serão perfeitos devem passar por refinamento. Podemos entender pelas palavras de Deus que a verdadeira fé se refere a ser capaz de manter um coração que respeita e se submete a Deus em qualquer ambiente que possamos enfrentar. Se pudermos enfrentar dificuldades e refinamentos, obstáculos e fracassos, e não importa o quanto nosso corpo ou espírito sofra, devemos ser capazes de buscar a verdade, compreender a vontade de Deus e continuar a ser fiéis a Ele no meio do ambiente que Ele estabeleceu. Somente tal pessoa pode ser chamada de pessoa de verdadeira fé. Agora vejamos as experiências de Abraão e Jó para que possamos entender melhor o que é a verdadeira fé. Vede Abraão. Quando Abraão completou 100 anos, Deus o prometeu dar um filho, Isaque. Mas à medida que Isaque crescia, Deus disse a Abraão que ele deveria fazer-lhe uma oferta. Muitas pessoas provavelmente acham que Deus, agindo dessa maneira, está muito longe da imaginação das pessoas, ou podem até achar que, se esse tipo de provação acontecer conosco, definitivamente tentaremos discutir com Deus. Contudo, quando isso aconteceu com Abraão, ele reagiu de forma muito diferente do que esperávamos. Ele não apenas não discutiu com Deus, mas foi capaz de realmente se submeter a Ele, devolvendo Isaque verdadeira e fielmente a Deus, conforme registrado na Bíblia. E Abraão levantou-se cedo, e preparou o seu jumento, e tomou 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para onde Deus havia lhe dito. Chegaram ao lugar que Deus lhe disse, e Abraão edificou ali um altar, e dispôs a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, sobre a lenha. E Abraão estendeu a mão e pegou o punhal para matar seu filho. Gênesis 22, capítulo 3, 9 e 10. Todas as pessoas têm um corpo, somos todos emocionais,
E quando nos deparamos com isso, somos obrigados a sofrer, a sentir dor. Mas a razão pela qual Abraão não foi capaz de tentar se reconciliar com Deus e foi capaz de seguir a ordem de Deus é porque ele sabia que Deus deu Isaque a ele, e então Deus o levou. Sua obediência era correta, e essa era a fé que Abraão tinha em Deus. Ele realmente acreditou em Deus e se submeteu completamente a ele, mesmo que isso significasse perder aquele com quem ele mais se importava. Ele ainda se sacrificou para trazer Isaque de volta a Deus. No final, a verdadeira fé de Abraão e a sua obediência a Deus mereceram a sua aprovação e bênçãos. Deus permitiu que ele fosse o pai de muitas nações. Seus descendentes tiveram sucesso e se multiplicaram e se tornaram grandes nações. A fé de Jó. A Bíblia nos diz que Jó tinha uma família muito rica, além de 10 filhos e muitos servos. Ele é altamente respeitado e considerado por seus amigos. Porém, através das tentações e ataques de Satanás, Jó perdeu todos os seus bens e seus filhos em apenas um dia. E depois disso, ficou completamente coberto de tumores. Essa provação fez com que Jó se tornasse o homem mais pobre do Oriente, deixando de ser o maior homem do Oriente. E sua família e amigos também o julgaram e atacaram. Mesmo quando confrontado com provações tão grandes, Jó nunca pronunciou uma única palavra de reclamação a Deus. E ele se prestou em adoração a Deus, dizendo: "Não saí do ventre de minha mãe e não voltarei para lá. Jeová deu e Jeová tirou. Louvai o nome de Jeová." Jó capítulo 1, versículo 21. E receberemos o bem da mão de Deus e não receberemos o mal. Jó capítulo 2, versículo 10. Através de sua provação, Jó conseguiu parar de pecar por meio de suas palavras, da mesma forma que se aproximou de Deus em oração. Mostrou que Deus tinha um lugar em seu coração, que ele tinha verdadeira fé em Deus, que acreditava que todos os eventos e todas as coisas estavam nas mãos de Deus e que todas as condições que ele enfrentava eram aceitáveis de Deus e não criadas pelo homem. Outra coisa que Jó experimentou muito nas décadas de sua vida foi que tudo o que ele tinha veio da liderança e do arranjo de Deus. Toda a sua riqueza veio de Deus e não de seus próprios esforços. Portanto, se Deus quiser receber o que ele deu, é apenas natural e correto, e como ser criado, ele deve se submeter à recuperação dessas coisas por parte de Deus. Ele não deveria discutir com Deus, e especialmente não deveria reclamar com Deus. Mesmo que sua vida lhe fosse tirada, ele sabia que não pronunciaria uma palavra de reclamação. O testemunho de Jó humilhou muito Satanás, e depois disso, Deus apareceu a Jó no meio da tempestade e lhe concedeu mais graça. Podemos ver pelas experiências de Abraão e Jó que para alcançarmos a verdadeira fé em Deus, devemos primeiro ter uma verdadeira compreensão das regras de Deus. Devemos acreditar que todas as coisas e acontecimentos estão nas mãos de Deus. Devemos também conhecer o nosso verdadeiro lugar como seres criados e ter a mentalidade que as criaturas deveriam ter. Não importa quão grandes sejam as nossas provações ou tribulações, não podemos culpar ou trair a Deus, mas devemos continuar a procurar a vontade de Deus e permanecer ao seu lado, e segui-lo sem hesitação. Não importa quanto sofrimento enfrentemos, ainda assim devemos ser capazes de testificar firmemente de Deus. Somente aqueles que conseguem fazer isso têm verdadeira fé em Deus. Há irmãos e irmãs que foram abandonados por suas famílias e amigos depois de se tornarem crentes, ou coisas ruins aconteceram com suas famílias, mas eles nunca reclamaram com Deus e foram capazes de continuar seguindo a Deus e se dedicando a Ele. É também uma expressão da verdadeira fé em Deus. Se nos compararmos com estes testemunhos, podemos realmente dizer que somos verdadeiramente pessoas que têm verdadeira fé em Deus? Para a maioria de nós, nossa fé é consistente com o vago consentimento de que existe um Deus, e com sofrer um pouco e pagar um pequeno preço em trabalho para espalhar o Evangelho para o Senhor. No entanto, isso não pode ser chamado de fé verdadeira. Se nos compararmos com estes testemunhos, podemos realmente dizer que somos verdadeiramente pessoas
que tem verdadeira fé em Deus? Para a maioria de nós, nossa fé é consistente com o vago consentimento de que existe um Deus, e com sofrer um pouco e pagar um pequeno preço em trabalho para espalhar o Evangelho para o Senhor. No entanto, isso não pode ser chamado de fé verdadeira. Como desenvolver a verdadeira fé em Deus? Se quisermos ter fé verdadeira, devemos procurar reconhecer o governo de Deus em todas as pessoas, eventos e coisas que encontramos todos os dias. E se os ambientes que Deus organiza estão em harmonia com nós mesmos, com nossa crença ou não, ou se ou não. Não nos beneficiamos deles apenas superficialmente. Devemos conhecer o nosso lugar como seres criados e buscar a vontade de Deus, com um coração reverente. Precisamos entender as intenções cuidadosas e honestas de Deus por trás dos ambientes que Ele organiza para nós, para que possamos ganhar algo com tudo o que passamos e possamos ver as obras de Deus em tudo que Ele organiza. Então, a nossa fé em Deus gradualmente se tornará real. É como a fé de Jó. Não era algo que ele tinha ao nascer, mas cresceu gradualmente através do governo de Deus em tudo o que aconteceu em sua vida e da pesquisa do conhecimento de Deus. Se formos capazes de seguir o exemplo de Jó, focados em experimentar e compreender verdadeiramente o governo de Deus em nossas vidas, adquirindo assim o verdadeiro conhecimento de Deus, só então teremos a verdadeira fé em Deus. E então, não importa que tipo de sofrimento ou provação venha até nós, e não importa o quanto o nosso corpo ou espírito sofra, podemos enfrentá-lo corretamente através da nossa fé, buscando ativamente a vontade de Deus e do seu povo. Que Deus abençoe a todos e que essas mensagens possam aproximar os filhos que estão distantes dele.